Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, você está no programa dessa entrevista. Já estamos recebendo aqui o deputado estadual Rodrigo Gambale, do PSL, e você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 975691373, 975691373, ou se você preferir, pode encaminhar sua mensagem na própria live da página do Jornal Diário de Suzano. Deputado, obrigado pela sua presença. Queria que, inicialmente, você desse uma saudação para o nosso internauta que está nos acompanhando. Boa noite, meu amigo Edgar, para quem nos acompanha ao vivo. É uma satisfação muito grande estar novamente aqui no Diário de Suzano, com essa transmissão ao vivo. Agradecer também a todos que nos acompanham aí, nossos internautas, amigos, que acompanham o nosso trabalho. Pedir desculpa que no início eu estava mexendo no celular, mas era para compartilhar aqui nas nossas redes, né? E agradecer a oportunidade a toda a equipe que faz do Diário de Suzano um dos maiores do Alto Tietê e do estado de São Paulo. Bom, viemos hoje aqui para falar um pouco sobre o nosso trabalho, como é que está o trabalho lá na Assembleia, os projetos aqui para a região do Alto Tietê, e estou à disposição para quem quiser fazer perguntas. Então vamos lá, vamos começar então. Passados esses meses, né, desde a posse até agora, qual que é o balanço que você faz aí desses meses de trabalho lá na Assembleia? É o que você esperava mesmo? Como que está? Bom, a posse do deputado estadual somente em São Paulo, ela demora um pouco mais, né? No resto do Brasil, a posse acontece no dia 1º de fevereiro, mas em São Paulo, no estado de São Paulo, é somente no dia 15 de março. Então, tem um pouco mais de 2 meses, né, que a gente tomou a posse, e estamos fazendo um trabalho agora por boa parte do estado, principalmente naquelas bases eleitorais que nos elegeram. O trabalho na Lesp, é claro, no Legislativo você precisa sempre reivindicar, fiscalizar os atos do governo, do governador, e colocar alguns projetos de lei, de iniciativa que possa auxiliar o estado como um todo. Ainda é muito cedo para a gente ver como vai ser o termômetro da casa, até porque a casa teve uma renovação de 55% dos deputados, né, mais do que a metade. Então, muitos deputados que estão começando agora ainda estão se encaixando, entendendo como é o sistema, para, de forma efetiva, começar o nosso trabalho. Mas eu já tenho, já fiz indicação de mais de 10 projetos de leis. Hoje a gente trabalha em 3 comissões, na Comissão de Código de Defesa do Consumidor, na Comissão, na Assembleia de Transportes e Comunicações e também de Assuntos Metropolitanos. Dessas comissões, amanhã, 2h30 da tarde, a gente tem uma comissão, a gente vai ter lá da Código de Defesa do Consumidor, na qual a gente fez o convite para os presidentes, né, os representantes das empresas Oi, Claro, TIM e Vivo, comparecerem e dar melhores explicações sobre a má qualidade do serviço prestado aos usuários da telefonia móvel, quanto internet, quanto celular, quanto fixo. Tem muita reclamação, né? Demais. Principalmente na parte de atendimento da sua central, no seu call center, enfim. E amanhã nós pediremos algumas explicações, até mesmo encaminhando solicitações das pessoas. Na minha própria página agora, eu farei um espaço onde as pessoas podem fazer questionamentos, perguntas e amanhã levar a esses representantes dessas empresas. Antes de começar a falar dos projetos e das ações lá que você tem implementado lá na Assembleia, eu queria falar um pouco do partido, o PSL, né? A gente sabe que tem essa discussão em torno da reforma tributária, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, né? Previdenciária principalmente. E a Janaína Pascoal tem sido, que é do seu partido, tem sido uma voz um pouco crítica em relação ao governo Bolsonaro. Você acha que isso interfere, de alguma maneira, no conjunto do partido na Assembleia? Acaba tendo uma divisão lá dentro do partido ou não? Isso não tem... Esses assuntos nacionais acabam não refletindo nos assuntos estaduais. Eu tenho comentado muito, Edgar, que não deveriam com tanta frequência, mas acontecem lá. Há muita discussão de âmbito nacional dentro da Assembleia, que é do estado de São Paulo. Então, eu principalmente tento comunicar sempre aos colegas para se ater a essas circunstâncias estaduais, mas a gente vê que existem também discussões de pautas nacionais. É natural, por eu ser do PSL, que todas as pessoas na rua perguntam, mas você é a favor ou contra a reforma? Independente de posicionamento, não sou eu
que darei meu voto favorável ou contrário. Mas é claro, a gente acaba expressando os nossos pontos de vistas e é muito importante entender que, independente da posição do parlamentar, de cada deputado, uma coisa é você falar em questão partidária, de união, de bloco. Outra é o parlamentar ter a prerrogativa de poder divergir de um colega, né? Então a gente respeita muito esse pensamento individual de cada um, mas sempre nós tentamos, nas nossas reuniões partidárias, nas nossas conversas, convergirmos e, mais importante, respeitarmos cada um do nosso partido. Certo. Até porque somos a maior bancada hoje da casa com 15. Elegemos 18, né, por voto, pela quantidade de voto, mas devido à cláusula de barreira dos 10%, que quem não atingisse os 10% do quociente eleitoral, 3 acabaram não conseguindo a cadeira, mas nós fizemos voto suficiente para 18 cadeiras. Quem que está na liderança do partido lá? A liderança do partido é o Gil Diniz, nosso líder durante o primeiro ano de Assembleia. O PSL tem apoiado o governo Dória? Na verdade é o seguinte, o PSL tem uma postura de independência, votar favorável às causas, né, aos projetos positivos que tragam melhorias ao Estado e de maneira contrária àquilo que nós entendemos que não é favorável ao Estado. Então, por exemplo, no projeto sobre os defensores agrícolas, 3 ou 4 votaram contra e o resto da bancada favorável. Agora, sobre a terceirização das empresas em bloco, que foram 3 empresas que foram para votação, dessas 3, se eu não me engano, ficou dividido, foi 8-7 a votação. Então, o PSL está dando muito a prerrogativa do pensamento individual também e das opções de cada parlamentar. Está respeitando a decisão de cada parlamentar. Bom, tem um problema sério aqui na região, principalmente na divisa de Ferraz com Poá, que é a questão das enchentes. E você formou aí uma frente parlamentar, né? Eu queria saber como que está funcionando essa frente parlamentar. O que vocês já detectaram de problemas, né? Que um grande problema é que os prefeitos de Poá, principalmente, reclamam a quantidade de água que vem de Ferraz, né? Poá é mais baixo. Hoje tem um piscinão lá da Vila Romana que acabou atenuando um pouco o problema. Você acha que deveria haver um entendimento aí entre as cidades para tentar chegar num acordo, além, é claro, do trabalho que você está fazendo aí da frente? Bom, de uns anos para cá, Edgar, muitos córregos foram canalizados. Isso é bom? Claro, é ótimo. Mas qual se torna o grande problema? Quando você canaliza o córrego, a água corre com uma maior velocidade. Então, se você não tiver como fazer com que ela chegue no seu destino final, de uma forma para represá-la, como é a ideia dos piscinões, é claro que acaba acontecendo diversas enchentes na nossa região. Então nós temos um grande problema, principalmente ali crônico aqui em Itaim, no Alto Tietê, que é Itaquá, Ferraz e Poá, e também Guaianazes, que essas 3 cidades, elas acabam tendo uma interferência e um problema grande entre si. Então, o que acaba acontecendo? A água que vem ali de Guaianazes passa por Ferraz, que vai para Poá, e de Poá depois vai para Itaquá para sair no Rio Tietê. Nós temos o córrego Ribeirão Itaim, que vem de São Paulo, passa por Ferraz e vai até Poá. Esse córrego, ele acaba vindo com uma intensidade tão forte de água, porque em Ferraz tem outros 2 córregos que se unem a ele, que faz com que muitas vezes a água não passe apenas pelo córrego. Ela transpasse e caia dentro da linha férrea, ali na estação de trem. E é quando os trens ficam por falta de operação. Nas últimas chuvas que deram... Não tem muro, não tem nada. Exatamente, ela pula. A canalização, ela tem uma vazão de água mais alta ali que a canalização, ela pula para dentro da linha. Então, o que aconteceu nesse início de ano, na época de chuva aqui da região? Nas chuvas fortes que tivemos, elas não foram tão fortes como a última grande chuva que teve. Então o piscinão de Poá conseguiu dar conta. Agora na última chuva que nós tivemos aí em março, de março para abril, a chuva veio com uma intensidade tão grande que o córrego tinha tanta vazão de água que pulou para a linha, alagou todo o fundo ou todo o centro de Poá, não porque o piscinão não tinha mais capacidade de água, ainda tinha, se eu não me engano, 30% da sua capacidade a ser preenchida, é porque a água veio
pela linha do trem, pela linha férrea e chegou no centro da cidade. Então a nossa ideia inicial para resolver esse problema das cidades é fazer 2 piscinões em Ferraz, um ali na rua Guanabara, que fica próximo à área central. Nesse terreno, é um terreno que fica antes do Corpo de Bombeiros de Ferraz, que é aquele córrego que passa por baixo do Corpo de Bombeiros. Que inunda também o Corpo de Bombeiros. Inunda, inclusive o Corpo de Bombeiros, quando o tempo está muito feio, é o primeiro a tirar os carros, os veículos, porque senão fica alagado. Um atrás do Tenda, que tem espaço, daquele mercado Tenda, onde era para ser construído o shopping de Ferraz, é um complexo de lojas, ali no Tenda Atacadista, e um outro na divisa de Ferraz com Guaianazes. Todos esses córregos onde nós estamos pontuando as situações dos piscinões farão com que a água chegue de uma maneira sem muita força, sem tanta força no município de Poá. E aí o piscinão de Poá funcione de forma adequada. Esses 3 piscinões, eles têm um orçamento que na verdade não seriam nem piscinões, mas locais de contenção de água. Eles teriam um orçamento aproximado de 9 milhões de reais. Nós tivemos no DAE para fazer os estudos. Realmente eles têm essa visão também, que precisam ser feitos essas contenções. E na quarta-feira, agora pela manhã, às 8 horas da manhã, eu tenho uma reunião com o Marcos Penito, que é o secretário de Meio Ambiente e Infraestrutura, justamente para fazer essa solicitação de pedido para esse problema crônico que nós temos. E também pedir piscinões em Arujá e Itaquaquecetuba, tá? Porque a água de Arujá também vem para Itaquaquecetuba, que recebe a água de Poá, mas com essa amenização que nós faremos, Itaquá já será beneficiada pela água não chegar com tanta intensidade lá. O recurso é estadual, seria estadual. Sim, a gente vai pleitear estadual. Se eu puder ajudar também a compô-lo com emenda parlamentar, nós assim o faremos. Certo. Quando o pessoal ficou sabendo que você vinha aqui, um dos grandes problemas, assim, grandes perguntas que fazem é em relação ao hospital regional de Ferraz. O que está sendo feito no seu mandato para que se melhore lá o atendimento, né? Muita gente reclama de falta de médicos, pediatra, que às vezes não consegue. Bom, o que acontece ali naquele hospital, Edgar, já há alguns anos, é uma atitude criminosa do governo do estado. E não existe outra palavra para nomear o que acontece ali. Um hospital referência que recebeu um investimento milionário para sua construção, foi referência aqui na nossa região, hoje presta um serviço horrível, péssimo. Para você ter uma ideia, que não cabe na minha... eu não consigo imaginar e pensar sobre isso. Em outubro, novembro do ano passado, entraram no hospital, roubaram um colonoscópio, um broncoscópio e um endoscópio. Como que você tem subtraído, roubado, furtado de um hospital e ninguém vê? Se é um hospital que funciona 24 horas por dia. Tem 8 anos que não funciona a pediatria. 5 anos que a ala psiquiátrica é fechada devido a uma goteira. Vazamento de água. E a pediatria embaixo também foi interditada porque a água, a pediatria fica no 5º andar, a psiquiatria no 6º. A água da psiquiatria vaza no 5º. E o 4º andar nunca inaugurado. Num hospital de 9 andares. Um hospital que precisa de uma média de 2.500 funcionários para operar, tem só 1.200. Edgar, uma pessoa que trabalha comigo foi levar a mãe para ser atendida no hospital. E eu levei meu pai há 25 dias atrás. Não tem condições de ser atendido. É um médico para 90 pessoas. Um médico. Então, eu já falei com o governo. Se essa ala pediátrica, que nós já estamos sendo muito pacientes, que eu tenho lutado desde o ano passado, para que ela seja aberta, não a ala como um todo, o projeto é abrir a UTI pediátrica, porque eles já fizeram um levantamento que se iniciou esse levantamento em outubro, porque não estava em pauta para reformar. Nós fizemos com o ex-governador, o Antônio Jorge, que é o responsável pelos hospitais no estado de São Paulo, foi lá fazer uma visita técnica comigo, fez o projeto está pronto, mas ainda não deu entrada. E eu estou cobrando insistentemente o secretário de saúde. Então, o que nós precisamos fazer naquele hospital para que ele funcione, pelo menos de modo emergencial, e ajude muito a resolver o problema da pediatria? Já foi feito o levantamento. 5 médicos no PS, no pronto-socorro infantil. Desses 5 médicos, isso é no térreo, na entrada do hospital. 3 farão plantões diurnos e 2 no plantão noturno. Tá?
e o atendimento da UTI pediátrica, porque a UTI fica também no térreo. Ela não fica na ala pediátrica do quinto andar, que tem problema de reforma. A UTI está pronta para funcionar. Lá nós precisaríamos de 3 médicos, que é o setor da internação. 2 durante o dia e 1 no período noturno. Esse é o projeto para voltar de forma imediata o hospital regional a atender crianças com a sua pediatria. Eu tenho cobrado de forma insistente. Amanhã farei uso da tribuna e eu dei um prazo para o governo resolver isso até julho. Caso não resolva até julho, nós vamos com todos os órgãos de imprensa possíveis e imaginários entrar para fazer uma vistoria naquele hospital. Porque é um hospital que deixa sumir, roubar 3 equipamentos que custam os 3 na casa de R$1 milhão. Tem uma ala pediátrica e uma estrutura enorme daquela, e não funciona a pediatria há 8 anos, que não funciona a psiquiatria há 5 anos, que a ala de internação é chamada de ala mista, onde ficam misturados homens, mulheres e doentes com problemas psiquiátricos. É algo que tem que ser interditado de maneira geral, mas o Estado não pode fazer isso, ele precisa resolver. Então, se não for por bem, Edgar, será por mal. E a gente não quer chegar nesse ponto, porque isso vai deixar o Estado de São Paulo, o governo do Estado, numa situação muito delicada quando a gente precisar mostrar. Então, se eu precisar ir lá como deputado estadual e na prerrogativa de fiscalização e chamar os órgãos de imprensa para irem comigo, faremos isso. Ainda mais que eu sou uma pessoa da imprensa também e sei da grande importância que é. Nós estamos chegando no limite da tolerância e esse limite está muito perto de acontecer. A Comissão de Saúde da Assembleia fez alguma requisição convocando ou chamando ou convidando o secretário lá para dar explicações? Edgar, só eu conversei com o secretário umas 4 vezes. Na reunião da Condemate, que é o consórcio dos municípios do Alto Tietê, estiveram presentes todos os secretários. Foi uma reunião conjunta. Uma reunião que era para tratar de pauta de saúde. Os secretários estaduais, você fala. Perdão, todos os prefeitos. Perdão, todos os prefeitos do Alto Tietê. Estavam lá o secretário de saúde, o Guerman, e o secretário de desenvolvimento regional, o Marco Vignoli. Então era uma reunião que duraria por volta de 1h30 para tratar das pautas das 2 secretarias. Quando foi começar a reunião, e eu postei esse vídeo nas redes sociais, eu falei o seguinte: não dá para falar de saúde no Alto Tietê se não formos falar do hospital regional. E listei todos os maiores problemas crônicos e graves do hospital, como a pediatria, a psiquiatria, como ter apenas uma máquina para diálise. E aí, para que serve essa máquina na UTI? O paciente é internado. Caso ele não possa voltar para casa, porque o rim dele parou. Então ele é internado para fazer diálise. Aí ele é colocado no CROSS, que é o sistema que encaminha as vagas da saúde. Esse paciente que ficou internado lá, ficou na UTI, e aí, por ele não poder ser dispensado, ele não pode ter alta médica, porque a hemodiálise você precisa fazer a cada 3 dias, um dia sim e um dia não, cada 3 dias na semana. Ele não pôde ser dispensado. Ele ficou internado no hospital regional, Edgar, 4 meses, almoçando, dormindo, jantando, tomando café. Olha o custo que esse paciente gerou para o hospital. Sabe como arrumaram uma vaga para ele no CROSS? Ele cometeu suicídio. E aí salvaram ele e conseguiram fazer a transferência. Então, essa é a real situação que nós temos dentro do Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos. E eu sou o grande lutador e defensor para que esse hospital tenha um melhor funcionamento, para que não funcione apenas de forma preventiva, ou aliás, emergencial, não preventiva, mas emergencial, a pediatria e psiquiatria, mas que ele funcione como um todo, os 9 andares de maneira adequada, que aquele hospital funcione com dignidade, como um dia já foi, como foi um hospital referência, que era o único hospital que tinha cirurgia bariátrica por vídeo, que tinha diversos outros equipamentos que eram referência dentro da saúde no estado e no Brasil. E que hoje nós temos um dos piores serviços ou pior atendimento do estado de São Paulo. O prédio lá é grande, né? Enorme, uma estrutura fantástica. Você acha que isso acaba sobrecarregando os postos de saúde da cidade, que também tem algum problema de atendimento, alguma deficiência? Na verdade, é o inverso. O que sobrecarrega o hospital são
É o mau atendimento no posto de saúde. Porque o que acontece? Nós precisamos trabalhar com os postos de saúde como uma maneira de não fazer com que a pessoa chegue até o hospital. E o programa de estratégia de saúde da família. Então, quando você trabalha com estratégia de saúde da família, que é aquele médico que vai nas casas, que faz a prevenção, é o médico que cuida dos bairros, já é para dar o tratamento adequado, as informações adequadas, para que principalmente o paciente não chegue a precisar do hospital. Mas caso ele venha precisar de um exame, por exemplo, ele primeiro procure o quê? O posto de saúde, ou se trate no posto de saúde. Qual é o problema das grandes filas de hospitais, Edgar? E isso é algo do país, e é algo que nós precisamos conscientizar e dar um serviço melhor municipal do atendimento do ponto de vista da saúde. Por quê? Hoje, se você for num posto de saúde e você quiser fazer, por exemplo, uma mamografia, você chega lá para fazer o exame, um Papa Nicolau, a mulher. Ela fica 3 meses, 6 meses para agendar. E ela não quer esperar esse tempo. Agora, quando ela vai no hospital, que fornece o exame, ou isso que eu estou te dando são alguns exemplos de exame, pode ser qualquer um outro. No hospital, se você ficar lá 6 horas, 5 horas, 10 horas, você aguarda, mas você sai com o exame na mão. O posto de saúde não é assim. Então, o que as pessoas fazem? Elas não conseguem esperar. Elas querem ir no dia para resolver no dia. Aí elas não procuram o posto de saúde, sobrecarregam o PS do hospital e vira esse tumulto. Para você ter uma ideia, isso é estatística no Brasil. Não é só Ferraz, Poá, Suzano e Alto Tietê. 80% das pessoas que vão até o hospital não precisavam ir no hospital. Era só ir no posto. Exatamente. Elas vão no hospital para ter a solução do problema no dia. E quem está me ouvindo, quem está nos assistindo, sabe disso. Que no hospital ela pode perder o dia lá, mas ela sai com o problema solucionado. Certo. O deputado Estevão Galvão, que seu amigo lá da Assembleia, tem lutado aí com o prefeito aqui da cidade, né? E alguns deputados federais também, para abrir aqui o Hospital das Clínicas para pronto-socorro, né? Porque hoje é só... ele atende encaminhamento, né? Você acha que seria uma medida, também você tem contribuído nesse sentido? O deputado Estevão é uma referência, né? Um grande batalhador, principalmente, é só você ver a quantidade de mandatos que ele tem, ninguém consegue se manter na política se não faz um bom trabalho. Hoje o eleitor vê, e para mim ele é um exemplo. Então é uma pessoa que sempre que precisar de mim pode contar comigo, quanto todas as vezes que eu precisei dele, eu pude contar. Nós precisamos trabalhar principalmente, Edgar, em parceria. Essa é uma pauta que, por o deputado Estevão ser de Suzano, ele já trata muito mais de perto. Mas eu dou todo o apoio que ele precisar. E se precisarmos fazer frentes, fazer o mesmo pedido, é muito importante e farei. E assim eu farei. Principalmente porque o hospital, nós temos hoje uma defasagem muito grande devido ao regional. Se abre as portas do pronto-socorro do Hospital das Clínicas, é natural que vai diminuir uma demanda muito grande do que a cidade sente. Porque se você tem um hospital, um posto de saúde que é municipal, quanto melhor ele funciona, maior a demanda. Por quê? Por exemplo, se você fala, a gente sabe que Mogi é referência. Tem pessoas de Suzano, de Poá, de Ferraz, que elas podem ir nos postos da própria cidade. Só que elas sabem que talvez o serviço de Mogi tenha uma qualidade até melhor, ela deixa de ir na sua cidade para ir na outra. E isso acaba acontecendo o quê? Sobrecarrega o outro município. Eu não estou dizendo que as pessoas vão exatamente para Mogi, mas eu estou dando um exemplo. As de Ferraz têm ido para Poá. E isso acaba ocasionando uma demanda que Poá deveria de resolver no hospital, hoje, que é municipal, apenas da população de Poá, mas como está de portas abertas, precisa atender o Alto Tietê inteiro, ou até pessoas de São Paulo. Então, você abriu a porta, você é obrigado a atender. Você não consegue recusar um paciente. Então, esse é o grande problema da saúde. Quanto melhor é a sua saúde, maior vai ser a sua procura. Porque até as pessoas dos outros municípios acabam indo. Por isso que eu digo que é um saco sem fundo. Temos que resolver? Claro, mas quanto melhor você prestar o serviço, mais procura teremos. Mudando um pouco de assunto, 2 semanas atrás eu vi que você estava cobrando da CPTM sobre a nova estação lá de Ferraz, que tinham 3 elevadores que não estavam funcionando. Exato. Que fim que levou esse episódio aí? É um absurdo. Aqueles elevadores, quando inaugurou a estação, os 4 meses, que pelo menos eu me lembro, essa estação foi inaugurada, se eu não me engano, em 2015,
já não funcionava. E todas as vezes que eu passo na estação, tem lá um papel escrito em manutenção. Edgar, primeiro, a estação é nova, vai completar 4 anos. Eu acredito que esses elevadores devem estar na garantia até hoje. Sim. Não existe explicação de você inaugurar um espaço público, porque se fala que o transporte é público, o espaço é público, mas é muito bem cobrado. O preço da nossa passagem é caríssima para o péssimo serviço que é oferecido. Então, se você está inaugurando um equipamento novo, o mínimo que você espera é que ele funcione e que você cobre a garantia. Agora, se você for juntar os 4 anos que essa estação está pronta, 3 anos, não deve ter 6 meses contínuos que esse elevador funcionou. Ele está mais quebrado do que funcionando. E aí, eu acabei fazendo um requerimento, enviando para a CPTM e expliquei. O presidente da CPTM, de forma muito rápida, me atendeu. E eu falei para ele, olha, o elevador tem ficado mais parado do que funcionando. Eu acredito que vocês estejam economizando energia. Ele falou, não pode ser, não tem, a estação é nova, tal. Depois ele me retornou e falou, realmente, a gente tem a informação de que está muito tempo parado. Ó, dos 3 elevadores, 2 estavam com problemas elétricos. E um com problema na bomba que jogaria a água para fora quando chove. E aí, toda vez que chovia, aquela bomba estava com problema, tinha que desligar o elevador porque chovia. Edgar, mas quanto tempo está isso? Desde a inauguração. Então é algo inaceitável pelo preço caríssimo que nós pagamos da passagem. Fizemos a reclamação. Até hoje, desde o dia do reparo, no mesmo dia eles repararam os 3 elevadores, então parecia que a coisa não era séria. E até hoje, pelo que eu tenho de informação, vem funcionando normal. Acho que já vai quebrar um recorde de tempo contínuo que aqueles elevadores funcionam. Então foi resolvido. Pelo que estamos vendo, sim. Então, eu falei para eles, farei cobrança. E se precisar, convocaremos e convidaremos para participar das comissões do transporte, porque isso que está acontecendo é, no mínimo, desrespeito com a população e com o usuário. Tem um outro problema grande em Ferraz, principalmente, também nas nossas cidades da região, que é a questão das moradias irregulares, né? Eu vi que você está brigando com a Secretaria Estadual de Habitação pelo programa Cidade Legal. Que tipo de informação que você tem, por exemplo, de Ferraz sobre áreas invadidas e quais são aí as medidas que podem ser reivindicadas para o governo do estado em relação a isso? Bom, quanto a ocupações, a gente tem um problema gravíssimo. A maioria dos problemas lá são gravíssimos, porque, infelizmente, no município, é porque eu moro lá, então natural que as pessoas me perguntem mais sobre Ferraz. Nós tivemos 2 ex-prefeitos presos e não foram presos à toa. A gente acaba vendo a maneira como foi administrado. Não tem nem o que dizer. Não tem nem o que dizer o quanto que Ferraz perdeu nesse tempo. Mas, enfim, hoje o município tem 28 quilômetros de área com 82 ocupações, Edgar. Então é um número muito grande, é um número que é praticamente aí... 82 ocupações, 82 bairros, seria? 82 áreas de ocupações, não bairros, áreas de ocupações. E ocupações com 200, no mínimo aí 200 famílias, 200, 1.000 famílias, 500 famílias. Então para você conseguir fazer essa regularização é muito complexo. Porque o que acontece? Geralmente essas ocupações elas vêm da capital para as divisas. Itaquá também sofre com um grande problema disso. E aí, para você conseguir regularizar, fazer com que se tenha um investimento, uma regularização fundiária, é complicadíssimo e demanda tempo. Demanda tempo. Mas, depois que aconteceu, não adianta, precisa resolver. E nós estamos trabalhando muito em cima disso. Prova é que já está acontecendo a regularização fundiária do Raspadão, que é um bairro que pega Ferraz e pega Poá. Na parte de Poá tem por volta ali de 600, 700 famílias e na parte de Ferraz por volta de 300 famílias. Tem cidade legal essa regularização fundiária, sim. E aí posteriormente entrará a canalização de água e esgoto pela Sabesp, que já está iniciando o trabalho, porque lá eles têm um problema com a adutora. Então tem a adutora de água ali da Sabesp, eles passam mangueira em todo o bairro, puxam para ir água até as casas, porque sem água o ser humano não sobrevive. E alguns meses atrás, o filho foi pegar água, pôr a mangueira na adutora para puxar água, caiu na adutora, o pai foi tentar salvá-lo, vieram a óbito os 2. E isso é algo muito trágico. E agora está no processo de regularização. Eu estive lá, gravamos vídeo, mostramos a situação, como está ali do Raspadão, mas ali já está em fase
de implantação, de fazer a topografia e, em sequência, entrar com água e canalização ali de água e esgoto. Enfim, e o CDHU, que ele tem 2 complexos ali do CDHU, o Muriel Chacon, 2 conjuntos, que é o Muriel Chacon, que é ali no Parque São Francisco, e o conjunto Itajuíbe. No Muriel Chacon nós temos ali em volta de 4.200, 4.300 apartamentos. No Itajuíbe, que é na divisa com Itaim, mais 5.200, tá? Entre apartamentos e casas. O que acontece? Do Itajuíbe tem uns 15 anos que construiu. E o Chacon Muriel Esse é mais antigo, tem uns 25 anos. Por incrível que pareça, 25 anos de construção, as pessoas me cobravam na rua sobre a escritura desses apartamentos. Eu acreditava que eram alguns que não tinham escritura. Pós-eleição, fui me informar na Secretaria de Habitação, nenhum apartamento tem escritura. E aí eu fui conversar com o secretário. Perguntei para o secretário, por que não tem escritura os apartamentos? E ele disse o seguinte, porque o CDHU construiu numa área de proteção de mananciais, com menos de 30 metros de distância do córrego, os seus prédios. E é por isso que não consegue a liberação. E aí eu falei para ele o seguinte, secretário, de quem é essa lei? Ele falou, do meio ambiente do Estado. Eu falei, e quem constrói os apartamentos do CDHU? Ele respondeu, o Estado. Eu falei, então, ou eu sou maluco, ou vocês constroem de forma irregular na sua própria área. Aí ele falou, ó, não quero entrar em mérito da questão, mas vai ser resolvido da seguinte maneira. De 10 anos para cá, a lei mudou. Então, vocês já estão enquadrados a legalizarem essas áreas. E eu falei, como é que nós podemos fazer isso? E iniciamos um projeto, um trabalho. O primeiro lote desses 10 mil imóveis sairá agora nos próximos meses. Eles me falaram por torno de 2 a 3 meses. São 2.410 apartamentos. Então, são 25 anos que os moradores pagaram seus imóveis e até hoje ninguém tem escritura de nenhum apartamento. Vai iniciar pelo Chacon Muriel 2.410 escrituras de apartamentos. Está em andamento. Depois nós vamos iniciar a segunda fase pelo Itajuíbe, onde está fazendo uma topografia, porque houveram novas ocupações, e fazer com que comecem as liberações dessas casas e apartamentos na área já feito o trâmite. A ideia é que nós chegamos nos próximos 2 anos a 3 anos nas 10 mil escrituras de todos os moradores. Muita gente já mudou, né, também. Sim, sim. Mas aí, o morador, quando ele tem a escritura, ele está apto a fazer aquilo que ele quer. Se você não tem escritura, você não tem posse, você não é dono. Uhum. Então, nem dormir tranquilo pode. Agora, depois que ele passa a ter a escritura, aí, dentro da legalidade, ele pode fazer o trâmite que ele bem entende. E esse é o nosso trabalho, a liberação das 10 mil escrituras de todos os apartamentos do CDHU. Você tem conversado com o prefeito, Zé Biruta? Tem feito pedidos também para alguma ajuda? Bom, fiz algumas conversas com ele. O Zé Biruta tem a maneira dele de tocar a cidade. Eu fui uma pessoa muito crítica nos 2 anos de governo dele. Só que e fiz diversos vídeos apontando problemas da cidade. Hoje eu sou deputado. Então hoje eu faço um trabalho de trazer melhorias. Não adianta eu apontar, porque aí ele vai falar, pô, mas no Estado também tem um monte de problema. E vai começar um fazendo guerra jogando para o outro. Hoje a minha missão é resolver os problemas. E é o que nós estamos fazendo. Como esse problema de habitação. Vai resolver tudo? Não, Edgar, é muito problema que tem. Devido à quantidade de más administrações ruins que comandaram a região, a cidade, aliás. Então, tem muitos problemas que a gente precisa ir pontualmente. E eu não sou o prefeito, eu sou deputado para ajudar. Na sexta-feira conseguimos uma liberação através do FUMEF, que tem uma grande participação do deputado Estevão Galvão também, que ajudou, que Ferraz perderia o Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento. O deputado Estevão Galvão, um grande parceiro, ajudou bastante para que isso fosse concretizado, e Ferraz teve uma liberação de quase 6 milhões de reais, mais de 5 milhões e 700 mil reais, que serão destinados para pavimentação, limpeza de córregos e também para compra de equipamentos. Então isso
é muito positivo para um município pobre como é Ferraz de Vasconcelos. A assinatura foi feita sexta-feira no Palácio dos Bandeirantes, juntamente com o secretário, deputado, secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, e nós estivemos lá para reafirmar nosso compromisso com a cidade e com todos os prefeitos dos municípios que possuem direito ao convênio do FUMEF com o governo do estado. Bom, estamos caminhando para o final, ver se a gente consegue fazer mais umas 2 perguntas aqui. Ainda em Ferraz tem o problema do prédio antigo da ETEC, lá da Vila Jamil, que é uma das... Que nem é mais prédio. Lá, né? Não é mais, né? Está abandonado, né? Uma reivindicação do vereador Renatinho Silig, que tem feito algumas reuniões lá no Instituto Paula Souza, né? O que você pode fazer em relação à reivindicação para tentar dar um destino para aquele prédio que está abandonado lá? Tem muitas reclamações. Bom, o caso do abandono daquele prédio, principalmente na época mesmo quando estava a ITEC, o prédio já estava numa situação muito deplorável e ainda bem que conseguiram fazer a transferência desses alunos para o prédio da nova FATEC, que é uma infraestrutura muito melhor e nova, né, recém-entregue. O prédio, ele não poderia ter sido abandonado e deixar acontecer como aconteceu. Então ali é um ponto estratégico, principalmente para uma base da GCM, é um ponto estratégico para um posto de saúde, uma UPA, um posto de saúde que funcione 24 horas, ou uma creche, é um ponto estratégico local. Seria muito importante que fosse retomado isso, mas ali é uma área da prefeitura. Nós podemos reivindicar, mas se o prefeito não se mobilizar e deixar como está, é pouco que pode se fazer, porque a área é da prefeitura. Houve o desapropriamento, a desapropriação da área pela prefeitura. Então, tá sob júdice ali, não? Na verdade é o seguinte, por exemplo, você foi na loja e comprou um produto, uma televisão. Se você não paga a televisão, o que acontece? Você fica com o nome sujo, devendo, entra em processo. Só que não te retomam a televisão. O proprietário foi desapropriado, ficou devendo um valor que hoje está muito maior porque não foi pago. Mas não é que a prefeitura vai perder o imóvel. Ela pode pagar e resolver o problema. Não é que ela não pode mexer lá porque está sob júdice. Tanto é que poderia estar estava usando como prédio. E se estivesse de forma irregular, o Estado não teria aceitado a parceria e ter permitido com que se ministrasse as aulas da ITEC. Então, o que está faltando é pulso firme e vontade de resolver. Não é porque está com esse problema, precisa sim a prefeitura buscar maneiras de reconstruir aquilo, que foi um investimento de mais de 2 milhões de reais e deixou-se deteriorar. Agora vira ponto de droga, ponto que ali pode se pegar uma mulher na rua e acontecer até estupros, violências. Então, isso é algo que não pode estar acontecendo numa área tão importante da cidade de Divisa como acontece lá. E, infelizmente, nos assusta muito ver o ponto que está, para onde está indo esse abandono. Agora, nós podemos ajudar num sentido de tentar mandar alguma emenda parlamentar para que seja reformada? Sim, mas o ponto principal é o ponto da prefeitura querer fazer. Como a prefeitura adquiriu um prédio em Ferraz de Vasconcelos, voltando no assunto de Ferraz, continuando, na Dom João VI, que é na divisa com Poá. Eu fui o maior crítico da compra daquele prédio. Por mais que ele tenha tido um bom preço de leilão, na casa aí dos um pouco mais de 5 milhões de reais, eu sempre dizia o seguinte: esse prédio, eu duvido, eu troco de nome, se esse prédio for concluído as suas obras até o final dessa gestão. Ou mais. Eu creio que vai acabar a gestão, porque não tem dinheiro na cidade. Nem mexer nesse prédio será mexido. Esse prédio foi comprado em fevereiro, em março de 2017, e até hoje está lá abandonado do mesmo jeito. Não tem nenhuma previsão da maneira como o prédio está abandonado, e foi pago, criteriosamente pago em dia. O prédio da ITEC também ficou no abandono, só que ele se deteriorou. Aquele prédio só não se deteriorou mais porque não tinha o que roubar.
Ferraz vai ter um poupa-tempo? Você tem pedido um poupa-tempo para a cidade? Não só para Ferraz, como para toda a região aqui, os municípios que não tenha. A gente está fazendo uma solicitação pedindo poupa-tempo em todos os municípios que ainda não tem aqui do Alto Tietê. Porque o poupa-tempo é algo que agiliza muito a vida do cidadão. Então a ideia é para que a gente consiga postos do poupa-tempo ou agências do poupa-tempo em todos os municípios. Tem uma aprovação grande, né, o poupa-tempo. Com certeza. 90%, né, de apoio, né, mais ou menos, que a última pesquisa. Com certeza. E é algo que, assim, é sustentável, porque apesar da agilidade, mas você tem os custos de taxa, tudo. Então é algo que é sustentável e que você consegue, autossuficiente, e você consegue agilizar e muito a vida das pessoas. Bom, para encerrar, a gente está caminhando aí para um período eleitoral, né? Ano que vem tem eleições e você, como deputado, o seu nome acaba ficando em evidência aí no cenário político como um provável candidato a prefeito, né? Você já pensou nisso? O partido tem conversado com você sobre essa possibilidade de ser candidato, pré-candidato? Edgar, eu acredito que a nossa região, ela precisa, principalmente enquanto não houver, não passar a lei de aprovação do voto distrital, porque aí cada distrito, cada região terá sua quantidade de deputados, a região precisa cada vez mais de deputados. Eu entrei no propósito, principalmente a minha campanha em Ferraz de Vasconcelos, que foi o local que eu mais tive voto, falando da importância da representatividade de um deputado. Eu me sentirei com missão cumprida quando a população falar, na próxima eleição também vamos votar num candidato aqui da nossa cidade, da nossa região, e isso me dará a sensação de dever cumprido. Provavelmente nessa eleição, nosso grupo político da cidade, sem contar dos outros candidatos que nós estaremos compactuando e trabalhando em sintonia, mas se tratando de Ferraz de Vasconcelos, nós apoiaremos um candidato na cidade, né? Então a gente tem feito uma conversa que tem sido muito, muito importante lá para o município, até mesmo porque a nossa ideia é conseguir mandar recursos em abundância, tanto do governo federal, que hoje é do PSL, quanto do governo estadual, eu como deputado, para o município e para a nossa região. Então não teria muita lógica eu me candidatar a prefeito nesse momento. Claro, quero ajudar muito a cidade, mas eu ainda acredito que que a gente fazendo uma indicação e esse grupo conseguir eleger o prefeito que seja parceiro, porque infelizmente na política tem muito disso. Você ganha a eleição para deputado, o seu grupo político ganha a prefeitura, principalmente de algum município. E aí, o seu grupo não, outro grupo político é prefeito do município. Ao invés de você enviar ajuda e o prefeito aceitar, ele acaba não aceitando porque ele não quer ajuda de um deputado que ele entende que é do seu município. Isso acontece não em Ferraz, mas em todos os municípios. Há essa rivalidade. A questão partidária sempre acaba prevalecendo. Exatamente. Quem perde é a população. Então é importante que a gente faça um trabalho. Eu tento ter a melhor relação possível com os prefeitos da região para estar trabalhando em conjunto, atendendo as demandas que eles me solicitam. Mas no nosso município, no município que eu moro e que eu vi ser tão sofrido, eu acredito hoje, sem sombra de dúvidas, acredito não, tenho certeza que é o mais sofrido de todo o Alto Tietê, nós precisamos fazer um trabalho que impacte na vida das pessoas e que as pessoas não tenham mais saudades daqueles criminosos travestidos de político. Porque o que aconteceu na cidade de Ferraz de Vasconcelos foi o crime que imperou. São criminosos, não foram administradores, foram criminosos que destruíram e acabaram com a cidade. E ainda, alguns sentem saudade. A nossa ideia é fazer um trabalho tão impactante que a saudade desses pseudo-políticos, desses bandidos, desapareça de uma vez por todas. Tá certo. Rodrigo, deputado Rodrigo Gambale, obrigado pela sua presença aqui. Espero que volte aí mais vezes, né? Se tiver alguma novidade, a gente conversar novamente. Eu queria que você desse uma mensagem final para a gente encerrar a nossa entrevista. Edgar, quero agradecer demais a sua parceria. Estarei sempre à sua disposição para aquilo que precisar ou dar informações. Agradecer o Diário de Suzano mais uma vez, um jornal de uma importância ímpar aqui para o Alto Tietê. Contar com o nosso trabalho na Assembleia, tá? E dizer para a população do Alto Tietê que nós estamos aí para atender e principalmente
contar com o nosso trabalho. Em tudo aquilo que for possível, estaremos trabalhando dia e noite, dia e noite. Minha vida mudou muito e está muito corrida. Hoje eu não controlo mais meu dia seguinte, é só agenda, eu olho na agenda para saber o que eu vou fazer no outro dia, mas escolha trabalhar com aquilo que você ama, que você não terá que trabalhar nenhum dia da tua vida. Eu faço isso com muito amor. Quando eu sinto a reciprocidade ou o reconhecimento da população, é algo que não tem preço. E é o que a gente tem buscado, melhorar a vida das pessoas. É o que a verdadeira arte da política deveria de representar. E não melhorar apenas a própria vida do político. E sim trabalhar pelo próximo, porque o reconhecimento vem. E nós estamos trabalhando muito por isso. Obrigado, Edgar, Diário de Suzano e a todos os internautas que nos acompanharam aqui. Obrigado mais uma vez. Até a próxima aí. Queria agradecer também a você, amigo internauta, que nos acompanhou até esse momento. E até a próxima entrevista.